nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria que estamos novamente aqui com vocês para o cafezinho espiritual da São Pedro do Mar. E hoje nós temos uma nova história que tem como título Teus olhos sempre fixos no Senhor. Certo dia, um jovem monge foi encontrar um velho monge, cheio de idade e de experiência, dizendo-lhe: Mestre, explica-me por que tantos jovens procuram a vida monástica e tão poucos perseveram nela. Por que tantos jovens voltam para trás? Veja bem, é como um cão que viu uma lebre. Ele se põe a correr atrás da lebre, latindo forte. Outros cachorros escutam o cão que late, correndo atrás da lebre, e também se põem a correr. São muitos cães, correndo juntos e latindo, mas apenas um viu a lebre e somente este a segue com os olhos. Num certo momento, um após outro, todos os cães que não viram a lebre de verdade começam a cansar e perder o fôlego. Não aguentam mais. Estavam correndo apenas porque ouviram o latido daquele único cão que viu a lebre. Este fixou os olhos na meta de modo pessoal e chega ao fim de seu objetivo: capturar a lebre. É assim que acontece com os monges. Somente aqueles que verdadeiramente fixaram seus olhos na pessoa de Jesus Cristo é que conseguem chegar até o fim. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Então, a história que acabamos de escutar vem falando da preocupação de um jovem monge. E ele vai ao encontro de um velho monge para perguntar o porquê tantos jovens voltam atrás, né? Nesse segmento de Jesus. E esse velho monge ele vai contar a história do cão que viu a lebre. E como a gente viu, né? Um viu a lebre, os outros foram atrás porque escutaram o latido. E chega num momento da vida que eles vão desistindo, porque no fundo ele não viu realmente quem é que eles estavam seguindo, porque eles estavam correndo. Para quê, né? E aí ele vem falando pra gente que na nossa vida de cristã, de seguimento de Jesus, somente aqueles que fixaram os olhos na pessoa de Jesus
é que consegue chegar até o fim, né? Aquele que fixa o olho em si mesmo, né, não vai dar passos, porque ele nunca vai sair de si, né? Só aquele que fixa os olhos naquele que chama, que é capaz de dar passos. E nós vamos ler um texto do Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 10, do 17 a 22, que vem nos ajudando um pouco mais a refletir esse segmento de Jesus. Quando Jesus estava saindo para seguir caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhes respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser só um, Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane ninguém. Honre seu pai e sua mãe. Ele então lhe disse: Mestre, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Só uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Mas ele, espantado com essas palavras, foi embora triste, porque tinha muitos bens. O texto bíblico que acabamos de ouvir é o texto do homem rico, né? Que muitos de nós já conhecemos. Então a gente vê esse homem, né, que aparece correndo. Ele se vê agitado, preocupado, né, com alguma inquietação. Ele vem correndo ao encontro de Jesus, que já estava de saída, né, indo para Jerusalém. E se ajoelha aos seus pés e lhe pergunta, né, Mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, para ganhar a vida eterna, né? O que ele procura neste bom mestre, né? É a luz para orientar a sua vida. Não é uma questão teórica, né? É uma questão existencial. O que ele procura é algo para orientar a sua vida, né? E aí Jesus lhe recorda que ninguém é bom a não ser Deus. Antes de expor-nos o que é preciso fazer, precisamos saber que vivemos diante de um Deus bom como ninguém, em sua bondade insondável. Precisamos apoiar a nossa vida. Aí depois Jesus vai o quê? Vai lhe recordar os mandamentos. E a resposta desse homem é admirável, porque ele já cumpria, né, tudo isso desde pequeno. Está buscando algo mais. E Jesus, olhando mais para ele com amor, né, esse olhar que já está expressando a relação que ele quer estabelecer com esse homem, né? Ele olha para ele com amor. E aí Jesus entende essa insatisfação desse homem. E fala para ele, uma coisa lhe falta. Uma coisa lhe falta. E o que Jesus fala para ele?
ele fala para ele vender tudo o que tem, repartir para os pobres, depois ir e segui-lo. Isso. No ser humano existe sempre uma aspiração mais profunda, né? E Jesus o convida a orientar a sua vida a partir de uma lógica nova, né? Que é o quê? Vender o que tem. Depois dá esse dinheiro aos pobres. E vem e me segue. Só que esse homem, quando escutou isso, o que ele ficou? O que ele fez? Ficou triste. Ele ficou triste e Foi embora. Foi embora, né? Ele foi embora. Então esse homem, ele se levanta, ele se afasta de Jesus e esquece seu olhar cheio de amor. E vai embora triste, porque ele tinha muitos bens, né? Então, assim, a gente olha esse homem que volta atrás, né? Porque o quê? Ele perdeu de vista. Como o cachorro também perdeu de vista a lebre. Ele volta atrás porque perdeu de vista quem o chamou. Quem o motivou a sair de casa? Quem o amou? Quem o mostrou para assumir uma responsabilidade na igreja, na pastoral? Ele perde de vista esse estar com Jesus. Ele perde de vista esse olhar amoroso de Jesus. Porque quando Jesus nos chama, né? Muitas vezes precisamos perder os nossos cálculos, as nossas lógicas, as nossas seguranças, a família, a posição, perder tudo. E esse jovem foi convidado, né? A vender tudo, a dar e depois a segui-lo. Só que esse jovem, ele nem se propõe a dar um passo, porque ele fica muito apegado às suas posses, né? Ele quer ficar, por causa de ficar apegado às suas posses, ele vai ficar preso, né, na sua própria insatisfação, agarrado ao seu possuir. Não considerando que cada um de nós traz uma inspiração mais profunda e que muitas vezes a gente precisa deixar algo. Então, nós trouxemos essa leitura para a gente um pouco pensar nesse segmento, né? Olhar quais são as nossas posses que muitas vezes faz a gente desistir no caminho, faz a gente voltar atrás, faz a gente perder esse olhar amoroso de Jesus por nós. E esse é o nosso convite de hoje para o cafezinho. Ter os olhos sempre fixos em Jesus. Não esquecer seu olhar cheio de amor por você. E te chamando. Vem e segue-me. Um forte abraço. Boa semana.